Luiz Fernando Alves, nascido a 16 de junho de 1983, escritor e administrador do grupo de escritas e leituras LR. Esse é o nosso convidado de hoje para o canal Literatura Ativa. Sejam todos muito bem-vindos. Luiz Fernando Alves, seja muito bem-vindo ao canal Literatura Ativa. É um prazer estar com você mais uma vez, né? Querido, então vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo. Queria que você contasse para a galera o início da sua trajetória. Como foi seu, o seu ingressar na literatura? Primeiramente, boa noite a todos. Prazer estar no canal. Muito obrigado pelo convite. Bem, o meu início aí dessa trajetória na literatura se deu já há bastante tempo atrás, em 1993. Eu tinha 10 anos de idade e foi através de uma redação de escola que eu criei meu primeiro conto chamado A Ilha do Terror. E desde moleque já era uma tendência a escrever terror. E um garoto de 10 anos, né, escrevendo uma história de horror. E foi bom, foi muito bom, foi legal, porque ele teve um conto que teve um final inusitado, um final bem legal, e a professora gostou bastante na época. Me deu uma nota boa e me incentivou a escrever, né, a não parar com aquilo lá. E desde então já são aí mais de 200 contos, mais de 80 obras escritas. Tudo graças a esse pequeno conto que está hoje publicado no livro Meus Primeiros Contos, lá no Wattpad. Foi assim o meu início de trajetória na literatura. Eu tive analisando as suas obras, né? Muitas delas são inspiradas em suspense e em horror. Eu queria que você contasse um pouco para nós sobre a sua base inspiratória, com qual escritor você se espelhou, se inspirou, como foi essa introdução à sua inspiração. Então, a minha inspiração, eu sempre, quando nos primórdios, eu diria, da minha obra, né? Eu lia bastante. Eu era um verdadeiro rato de biblioteca. Via na biblioteca de escola, biblioteca pública e tal, lendo livros. E eu lembro que uma vez eu entrei na biblioteca da escola, que era uma leitura obrigatória até, da aula de português, que eu amava a aula de português, né? Gostava bastante. E eu fui na prateleira de livros e escolhi um livro lá de suspense. Era um livro de suspense, de uma autora mineira chamada Teio de Loré. E um livro muito bom. O nome do livro é O Jogo da Detetive. Eu tenho ele. Depois eu adquiri um exemplar. Tenho ele na minha estante, que é muito bom. Um dos melhores livros que eu já li de suspense. E nesse livro, a autora ela fazia uma homenagem a Agatha Christie. E como o livro da Tei era muito bom, eu falei, pô, ela tinha se inspirado na Agatha, segundo ela, para fazer aquela história. E eu fiquei com bastante curiosidade de conhecer a Agatha Christie. Então, na segunda leitura que eu fiz foi um livro de Agatha Christie, que foi o caso dos 10 Negrinhos. Cara, eu devorei a Agatha Christie. Eu virei um verdadeiro fã da Agatha Christie. Tudo que eu li era Agatha Christie. E essa autora, ela me inspirou bastante a fazer um conto chamado O Predador da Montanha. Eu lembro que esse conto foi o terceiro ou quarto conto que eu escrevi na minha vida. E eu fiz a história baseada na Agatha Christie, no livro da Agatha Christie. E depois eu escrevi um primeiro romance, que foi baseado nesse conto. Na verdade, não era nem um romance, era uma pequena novela chamada Eu Sei Onde Você Está.
foi a primeira obra que eu escrevi assim, um pouco maior, né? Porque até então eu só tinha mexido com contos. O que eu escrevi era contos. E mais tarde, um pouco lá por meados de final de 99, 2000, eu acabei conhecendo um cara chamado Stephen King. Quem que não conhece ele, né? E Stephen King passou a ser assim uma minha inspiração para poder escrever obras. Eu tinha adoração por esse cara. Até hoje eu gosto muito, tem livros dele, variados ali, diversos livros do cara. E ele começou a ser assim a minha inspiração para trazer obras de terror, de suspense e tal. Depois eu comecei com suspense e depois eu já migrei pro terror. O quarto livro que eu escrevi, Halloween, A Noite Eterna, já é um livro de terror, né? Que eu já tinha pulado pro terror, pro lado do terror. Tal. E sempre foi essa assim, eu tive sempre inclinação para terror, suspense. Eu assistia filme de terror, né? Era um garoto meio esquisito. Assistia romancinho, essas coisas aí. Eu era um cara fechado que gostava de terror. O pessoal, acho que até tinha medo de mim, eu acho. Meio estranho. E foi essa minha influência, cara, que eu tive aí para começar no suspense, no terror, sempre escrevendo obras de suspense com aquele ritmo, estilo slash, né, o terror slash, que é bem legal aí, que eu acho interessante. Então, essa minha... sua base inspiratória começou com Agatha Christie, depois puxou para Stephen King e nesse permaneceu até hoje, né? Não, daí depois, de um certo tempo, que eu já tinha escrito, acho que umas 30 obras que eu escrevia. Eu tinha uma máquina, eu sempre escrevi eu comecei escrevendo na mão, na caneta mesmo, nos cadernos, né? Eu tenho vários originais em cadernos. E depois eu adquiri uma máquina de escrever e comecei a escrever em máquina de escrever. Eu passei um longo tempo escrevendo na máquina de escrever. Eu tenho as minhas máquinas até hoje aqui, guardados como relíquia, de lembrança. E depois de um certo tempo que eu comecei a já ter uma certa experiência com o gênero, né, com a literatura, eu acabei adquirindo assim um estilo, eu acho que é um estilo próprio. Adquiri um estilo próprio, eu acho que ele é baseado nos outros autores, mas é um estilo meu, um estilo que eu gosto de escrever nos livros, né? Então eu basicamente eu tenho um estilo próprio de escrever, que é aquele terror sombrio, mas é um terror também que conta uma história, porque existe aquele terror que é só sangue, pedaço de corpo e tal, mas o bom terror é o que tem uma história, ele tem que contar alguma coisa que compensa você ler, né? Você não vai ler um negócio e de repente você começa a passar mal de náusea porque só tem pedaço de corpo, pedaço de a parede, cérebro. Não é bem o meu estilo de terror não é bem por aí. Na verdade, eu tô até com um projeto agora de novo, tá saindo aí, que a gente vai explorar um pouco assim, o Trush Gore, né? Que é aquele terror que é exatamente esse, sangrento, aquela pesado coisa feia. mesmo, né? O lado pesado mesmo, não. Um projeto assim. Mas assim, englobando o Trush Gore, mas também com uma qualidade. Uma certa qualidade. O Trush, a própria palavra Trush é lixo em inglês, né? Então é um negócio com baixa qualidade. Eu vou fazer um Trush diferente, um Trush que tenha qualidade. Entendi. Agora, vamos lá. Das suas obras, eu separei algumas aqui. Você tem uma lista extensa, assim, expressiva. São 8 obras, são 7 pela plataforma Wattpad e uma pela Spirit. Mas dentre dessas, tem algumas aqui que eu destaquei. Eu queria ver se você poderia assim, passar um pouco mais sobre o livro Débora. O livro Débora. Eu acho que você pegou. Na verdade, eu tenho mais de uma conta no Wattpad. É? A minha conta principal, na verdade, tem 21 livros Oxi. publicados. Essa aí essa conta que tá o livro Débora aí, é a minha conta exclusiva de poemas. Eu separei os poemas
Eu tenho, na verdade, 3 contas de autorais. Eu escrevo os meus livros de normais, que eu considero normais, numa conta principal. Levei os livros de poesia para uma outra conta. E em 2012 eu criei um pseudônimo. E eu já escrevi 2 obras com pseudônimo. Daí eu também peguei esse cara que eu criei, que o nome dele é Antônio Mendes Guadalupe. Ele escreveu 2 livros. E eu separei ele também. E eu tenho projeto de escrever ele também. Bem, mas voltando no livro Débora. O Débora, no ano passado, nessas andanças da vida, eu conheci uma moça no clube LR. Inclusive, ela entrou no clube, assim, do nada e tal. E, de repente, um dia ela estava lá no clube do romance. Era o antigo clube do romance. E ela tava. Eu acordei de manhã com ela xingando o pessoal lá. E ela não era DM, não era nada. E ela tava xingando o pessoal. Isso me chamou a atenção, cara. Me chamou a atenção. Eu falei, e essa maluca aí que tá xingando o povo aí, né? Eu falei assim, você não quer ser ADM? Ela disse que ia pensar. Daí no mesmo dia ela disse que sim. E resumindo a conversa, a gente começou a conversar. E surgiu afinidades. E hoje ela é minha namorada. Ela é minha namorada, quase minha noiva. E esse livro, Débora, são poemas que eu escrevi para ela. Eu escrevo para ela. Eu tenho assim, quando eu conheço alguém, eu sou poeta. Poeta manda poesia. Eu comecei a mandar as poesias para ela amava as poesias e tal. Eu falei, eu vou escrever um livro para ela. Um livro só de poemas para ela. Poemas de amor, né? E peguei, fui lá e escrevi o livro. Eu não tinha um título pro livro. Às vezes eu escrevo as coisas, me vem umas ideias, eu tenho. De vez em quando aparece a ideia com o título. De vez em quando aparece só um título e de vez em quando aparece a ideia sem o título. E foi o caso desse livro. Eu não tinha um título para colocar. O que eu vou colocar numa antologia de contos, de poemas, de amor, né, para minha namorada? Daí eu pensei assim, falei, o nome dela. Coloquei o nome dela no livro. Fiz eu mesmo fiz a capa. Às vezes a maioria dos livros eu mesmo faço a capa. E esse livro ele tem uma peculiaridade, porque ela também está escrevendo um livro para mim. Que legal. Poemas, né? Ela também é poetisa, escreve poemas. E o livro dela se chama Poemas de uma Mente Apaixonada. E eles têm a mesma capa. A gente combinou de fazer as mesmas capas no livro lá, com uma simbologia pra gente, pra meu e dela, que a gente fez a mesma capa. Inclusive o primeiro poema do meu livro e o primeiro poema do livro dela na verdade, o mesmo poema. Pô, Tá? que legal. O livro dela é do ponto de vista dela e do meu é do ponto de vista meu, tá? A gente fez isso aí. Então é um livro, praticamente o mesmo livro, escrito por 2 poetas. Aí. Isso é bacana, isso é bacana. Agora, sobre o outro livro que eu queria te perguntar. Esse outro livro, ele ganhou o primeiro lugar na categoria de melhor poema no Clube de Leituras LR, né? Composições. Fala um pouquinho Composições. pra gente sobre ele. Composições é aí um outro lado da minha arte que eu faço, que eu também faço composições, eu componho. E já fiz bastante música, escrevi muitas canções. Eu tinha uma banda, a gente cantava. Era uma banda, basicamente uma banda de igreja. Mas ela era legal, ela era uma banda de rock, e era rock cristão. Mas o povo gostava muito, a gente tocava na cidade lá, a gente era até meio famoso na época lá, na cidadezinha que eu morei. Era uma cidadezinha pequena, e a banda fazia até um certo sucesso. E eu era o vocalista da banda e escrevia as canções. Eu e mais um lá, ele também escrevia, mas a maioria das canções que escrevia do repertório da banda era eu que escrevia. E essas canções, elas nunca tinham, assim, fora da banda, elas nunca tinham ido para lugar algum. Elas ficavam numa pasta guardada aqui na minha casa. Aqui. Todos os originais, tem músicas escritas a caneta, tem música escrita em papel de pão, papel de caderno.
qualquer tipo de papel, né? Você tá ali, vem uma ideia, o que tiver de papel na hora ali, você vai, né? Você escreve para salvar o negócio. Pra não perder. E eu tenho essas canções guardadas ali. Daí eu falei, num determinado momento, acho que foi em 2015, me veio a ideia, assim, de pegar selecionar algumas canções, né? E fazer uma antologia musical dessa. E virou esse livro Composições aí. Eu selecionei, ó, uma amiga minha me ajudou a selecionar algumas canções que eu achei interessantes. E coloquei nesse livro e virou. Ele foi no clube, no nosso concurso LR, ele acabou ganhando como melhor poema a música Você é o Paraíso, que eu fiz, eu acho que. Eu não vou lembrar agora a data que eu fiz ela. Mas ela ganhou. Então a história desse livro aí é essa. Ela era uma reunião de canções que eu tinha escrito aqui e eu resolvi reunir num livro. E é esse livro aí. Recentemente eu troquei a capa dele. Ele tá com uma capa bem que eu achei legal, eu mesmo fiz. E é essa história. Essa sua pegada ele é interessante. Você é além de poeta, é músico. E isso se torna uma coisa bem interessante, porque dificilmente você vê, pelo menos eu não conheço, né? Uma pessoa que escreve e tem envolvimento com música, normalmente não consegue conciliar as duas coisas. Entendeu? Eu achei isso uma pegada bem interessante. Agora, partindo para o terceiro livro que eu separei como destaque, COI 41, que tem como base inspiratória a franquia Olhos Famintos. Fala pra gente um pouquinho a respeito dele. Olha, cara, eu considero esse livro aí ele é peculiar, porque eu mesmo, que sou o autor dele, considero ele um dos piores livros meus. Nossa senhora, que isso? Mas não é porque ele é ruim, não é porque ele é ruim, é porque o que eu esperava dele, eu acabei meio que não alcançando, entendeu? Por isso que eu considero ele aí um dos piores livros meus, porque eu já alcancei o que eu esperava dele com outros livros aí que eu não imaginei que eu ia alcançar. E esse livro não, esse livro eu não sei se é porque não existem muitos fãs de Olhos Famintos, ou se não, eu acho que a gente está no lugar errado para colocar um ensaio, porque o gênero dele é ensaio, né? É ensaio literário, porque ele fala sobre o filme em si. A história dele começou, eu não tinha ideia, quando eu comecei a escrever ele, eu não tinha a intenção de fazer um ensaio literário. Eu nunca tinha feito e não era a ideia. A ideia, na verdade, era participar de um concurso de contos. Que eu publico contos num site chamado Recanto das Letras. Quem quiser dar uma olhada lá, é só me procurar lá, Luiz Fernando Alves. O Alves no final é com Z. Você vai encontrar lá muitos contos meus lá. Tem algumas novelas lá. Ele tá meio parado por enquanto, porque eu tava escrevendo uma novela com uma outra autora. E ela deu uma parada também, agora que eu tô retomando essa novela aí pra poder postar. E a ideia também é postar no Wattpad, uma novela de terror. E eu ia participar de um conto, do concurso de contos de terror lá no Recanto das Letras. E esse concurso ele tem algumas regras, né? Ele tem uns temas, você escolhe um tema. E o que eu escolhi, o tema era fanfic. E daí você podia escolher lá fanfic de filme, fanfic, alguns temas lá. E eu escolhi fanfic de filme. Inclusive eu tinha a minha ideia era escrever uma fanfic, eu queria escrever uma fanfic de Christine, do Stephen King. Uhum. A minha ideia era escrever sobre um carro. E daí eu tava assistindo Olhos Famintos, que eu gosto bastante do filme. O primeiro filme é muito bom, né? É um clássico do terror, quem gosta de terror Sem dúvida. Olhos Famintos. Eu tava assistindo e daí na hora me veio a ideia. Eu falei, pô, eu vou escrever então um conto, uma fanfic baseada no Olhos Famintos. Mais especificamente baseada lá no Creeper, que é aquele monstro lá do Olhos Famintos lá.
E eu comecei, só que nas regras do concurso lá tinha um determinado número de palavras, eu acho que era 5K, e o conto ficou com mais de 16, né? Ultrapassou as expectativas. Ou seja, ele não servia pro concurso, não tinha como. Daí eu falei, pô, agora eu tenho uma história, e era uma história boa, porque o que tem de bom no livro lá, o livro todo é bom, mas o melhor mesmo dele é a história, né? É a história, o nome do conto é Coi 41. E daí me veio na hora a ideia de fazer esse ensaio. Daí eu comecei a pesquisar, que foi pesquisa em cima de pesquisa, fui pesquisar tudo, os filmes, bastidores, essas coisas, todo como que aconteceu, né, o filme. Fui lá e uma questão de pouco menos de 2 meses aí eu já estava com o livro pronto, o original dele pronto. Daí eu resolvi postar no Wattpad, e como eu falei para você, ele não teve uma grande repercussão, né? Eu esperava um pouco mais dele. E daí tinha a ideia na hora que eu escrevi o conto lá que eu não tinha o título. Eu não tinha o título do conto. Eu escrevi o conto, mas sem um título. Eu ia colocar, eu não lembro agora, era um outro título. Isso aí. E eu não gostei do título que eu ia colocar. Daí eu fui pesquisar o nome do carro, que no filme o Creeper lá, aquele monstro horrível, ele dirige um caminhão, né? Um caminhão bem sinistro e tal, antigão. Eu descobri que aquele caminhão ele se chama Chevrolet Coi. E aquele lá é um modelo 1941. Falei, pô, é perfeito. Então ficou o nome do filme Coi 41. Inclusive na capa tem um caminhão lá. Ao invés de eu colocar o cara, né, o monstro, eu coloquei o caminhão. Que eu acho bem mais legal do que o próprio personagem. Sim, agora deixa eu fazer outra pergunta. Eu fiz uma cara meio estranha na hora que você falou que não teve uma boa absorção lá no Wattpad, porque o pessoal tem uma mania muito feia de não se adequar àquilo que é bom, só se adequa àquilo que não presta, né? O que seria coisas que não prestam, ao meu ver? Contra o hot, fanfic sem pé nem cabeça, você entendeu? Coisas sem muito sentido, né? E Sim. eu acredito que você disse que seu livro não teve uma boa absorção por esse fato das pessoas não terem, acho que se agradado muito ao tema, que um raciocínio meio errado, né? Que pelo o pedaço que eu pude ler eu achei bem interessante, né? Agora, infelizmente as pessoas gostam do que não presta, né? Se você for parar para analisar, infelizmente funciona assim. Agora, outro livro que eu queria te perguntar, que vai entrar um pouco mais nessa redoma, nesse fundamento sinistro, que o próprio livro também já se chama O Sinistro. Fala um pouquinho pra gente a respeito desse livro. Olha, o Sinistro é outra antologia e eu diria que ele pode ser chamado assim até de um livro autobiográfico. E naquele livro eu coloco um pouco da minha alma, né, naquele livro lá. Daí você pergunta, pô, mas você coloca sua alma? Então, você pode ver, eu tava ruim naquela época lá, né? Eu tava bem para baixo, né, quando eu escrevi aqueles poemas lá. Foi em 2011. 2011. Eu tinha já escrito porque eu gosto muito de poesia dark, aquela poesia sinistra, poesia sombria, meio gótica e tal, esse negócio. A minha poesia em si, basicamente, é dark, né? É uma poesia dark, de terror, essas coisas. E eu tinha feito, antes dele, do Sinistro, esse livro chamado Sombras. Então eu já estava mais ou menos embalado no esquema. Eu acho que o Sinistro é a continuação de Sombras. Eu continuei o Sombras, sabe? Só que dessa vez falando um pouco sobre mim. Tem alguns poemas lá que eles são bem. Eu tô falando sobre mim. E da maneira que eu me sentia na época lá. E tem alguns poemas, inclusive eu coloquei dentro de. Eu nunca tinha feito isso, porque eu escrevi o meu primeiro poema, que chama Quem Sou Eu? Escrito em 2000. Eu escrevi na sala de aula esse poema.
E eu tinha feito o poema e nunca tinha mostrado ele para ninguém. Ficou lá todo esse tempo, ele ficou 11 anos guardado. Daí eu falei, pô, eu tô escrevendo aqui sobre mim, mais ou menos aqui, eu vou pegar aquele poema e colocar. E coloquei o meu primeiro poema nesse livro aí. E outros poemas que eu acabei escrevendo ali na época. Eu lembro que eu levei pouco tempo, eu acho que eu comecei em. Olha, cara, eu acho que esse livro ele foi escrito em pouco mais de um mês, assim. Ele foi bem rápido, sabe? Eu comecei no dia 16 de junho, que era o dia do meu aniversário. Eu me sentia bem mal mesmo. Eu tava meio ruim, assim, de espírito, sabe? E eu resolvi fazer esse poema aí, esse livro de poemas, que pode ser considerado um livro autobiográfico. A ideia que eu defendia na época do, da escrita já não. Talvez eu já não concorde muito com as coisas que eu pensava, né? A respeito de mim, a respeito da vida, a respeito de sonho, de amor. Na época eu não acreditava nada disso. Eu era um cara sombrio, era um cara realmente sombrio, né? E hoje em dia eu já tenho uma visão diferente de ver. Hoje em dia eu vejo aquele livro como literatura, só literatura, né? E, e é um livro que tem bons poemas, eu gosto dele. Ele Eu gosto remonta bastante. muito, como você mesmo está dizendo, ele remonta muito um período escuro, triste que você passou da sua vida, né? Mas que graças a Deus você conseguiu dar a volta por cima e não vê dificuldade nem. Você conseguiu lidar com a situação de forma natural, não vê nenhum problema em tocar no assunto, porque tem pessoas que fazem esse tipo de biografia assim, não gostam, não quero lembrar, não tocar no assunto. Você, pelo que tá me parecendo, conseguiu dar a volta, passar por cima da onda, da parte ruim. Ela passou e você conseguiu lidar com ela numa boa. Isso é muito bonito, eu admiro isso. Agora, partindo para outra área, parceria. Vamos lá, conta pra gente como começou o seu entrosamento, o seu envolvimento em fundar o grupo LR. Como foi isso? Fala pra gente. O clube de leituras LR ele surgiu, não foi ideia minha, na verdade, foi ideia da Ruth, que é minha amiga, autora também. Ela é de Portugal. E surgiu. Eu também, né? Nós dois tivemos a ideia juntos ali. Das nossas experiências com outros grupos de leitura que às vezes nos desagradavam, as coisas que a gente não concordava e tal. Eu já passei por diversos grupos desses. Grupos de leitura são muito importantes para autores de plataformas digitais, como o Wattpad, por exemplo, porque eles ajudam muito, né, autores que não tem, de outra forma, não teriam reconhecimento nenhum. E os grupos de troca de leitura ajudam isso. E a nossa ideia era criar exatamente isso. Um grupo que pudesse ajudar as pessoas, mas que também nos agradasse, né? Fazer um grupo da maneira que a gente queria fazer. Que nem a gente estava em grupos de troca de leitura, que era os gêneros eram todos juntos, né? E às vezes a gente encontrava algumas coisas lá que eram desagradáveis, alguns livros que. Tudo bem, a gente respeita quem escreve e tal, né? Que não Mas tinha fundamento nenhum de nada com não é, nada. não é literatura. Né? Não é literatura. Eu já achei um livro que tinha erros que eram claramente cometidos de propósito, só para encher o saco, né? Coisa que não dá, né? E foi o motivo da nossa debandada aí de grupos de troca de leitura. E a gente falou assim, ela perguntou para mim, vamos criar um grupo de troca de leitura? Eu falei, vamos embora, vamos criar. Eu vou pensar alguma coisa. Daí quando eu falei que eu ia pensar alguma coisa, ela já foi lá e criou o grupo. E depois a gente não conseguia um nome e tal pro grupo, falava um nome, não era bom, falava outro. Eu falei, pô, é Luiz e Ruth, vamos colocar aí LR, né? Colocamos LR. Depois de um tempo, coincidentemente, eu fui perceber que deu é, a palavra ler, né? Combinou, ficou até legal isso aí. E ficou.
Daí a gente pegou a ideia do LR, a ideia primordial do início do grupo era separar os grupos, separar os gêneros literários. E foi o que a gente fez. A gente separou os gêneros, cada um por seu subgrupo, né? Porque a gente recebia muito a pessoa assim, eu não leio, até hoje tem isso, eu não leio hot, eu não leio terror, eu não leio isso aqui, não sei o quê. Então, cada um no seu grupo, né? Por algum tempo funcionou. Daí depois o grupo deu uma... Eu até falei esse negócio numa live que eu participei, do IMA, que é um dos nossos parceiros, e sobre a nova grade que está em vigor hoje. Ela já está tudo mesclada, porque os grupos tiveram, assim, o pessoal debandou, né? O pessoal abandonou um pouco, parou. Daí a gente pegou aquelas poucas pessoas que sobraram, e a ideia, a saída foi misturar os gêneros, né? Por enquanto está funcionando lá. Por enquanto está funcionando. Poxa vida. Agora me diz uma coisa aqui. No grupo, eu lembro que ele já chegou a ter mais de 100 componentes ali, 100 integrantes, né? E sempre tem aquela. Se você fizer aquele garimpo bom, você encontra aquele pessoal que você vê, pô, esse cara não deveria estar num grupo de assim, amadores, vamos dizer assim, né? Pô, esse cara, se fosse bem lapidado, ele teria oportunidade, se ele tivesse chance, né? Se você fizesse esse tipo de garimpo, se não fosse um grupo que tivesse incentivo, fora do próprio LR, você acha que ali teriam bons escritores que vai falar, esse aí é escritor, esse está apto a dizer, pô, eu sou escritor. E também como tem aqueles que você não empresta de jeito nenhum. Tem que aprender mesmo, tem que engatinhar para depois chegar até lá. Você, como administrador, diria que no grupo, atualmente, ainda tem esse pessoal? Cara, eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta, porque dentro desse grupo tem autores lá que são escritores natos. Escritores, eu diria que eles só não são profissionais porque, como você disse, não tem a oportunidade devida para mostrar o trabalho deles pro país, né, pro mundo e tal, o que é uma grande injustiça, eu diria. Porque tem autores ali maravilhosos, fantásticos, né? Tem alguns autores ali que já estão conseguindo essa, essa oportunidade aí. Pessoas que estão indo lá para o lado da autopublicação, pessoas que já têm oportunidade, mas a grande maioria, oportunidade mesmo, não tem, né? Mas é um grupo que Cara, se a gente fosse uma editora, a gente estaria num topo, num patamar aí com autores fantásticos. Isso que você falou agora abriu espaço para uma pergunta. Você já pensou em comentar com a Ruth a respeito de criar um selo editorial? Não, nunca passou pela minha cabeça. Seria uma ideia deveras interessante, bem legal. Seria. Quer dizer, assim, passou pela cabeça algumas vezes, mas a gente às vezes vai com calma, né? Muita calma, eu diria. Mas seria uma ideia interessante, que nem eu tô falando, se a gente fosse uma editora, a gente estaria cheio de autores fantásticos para aí pro mercado, né? Autores brilhantes mesmo. Brilhantes. Tem até pessoas ali que são adolescentes, tem uma grande gama de adolescentes ali. E são mentes brilhantes, são mentes fantásticas. Umas meninas ali que escrevem muito bem mesmo. Eu até sou Agora, fã de uma. fugindo um pouco dessa linha de grupo para linha de exibição. Plataformas que pagam por palavras escritas, por páginas lidas. Você como escritor, você assim pensa em ingressar nessa categoria? Você acha que valeria a pena? Eu penso em entrar, porque eu vejo aí pessoas entrando, mas eu tô meio eu diria uma fase de pesquisa, sei lá, tô meio
um pouco de insegurança para entrar lá. Porque eu até tive contato com uma dessas editoras aí. E eu fui ver, porque lá depois de você assinar o contrato e tal, tem o app para você baixar, né? Eu fui ver primeiro o app do negócio e eu olhei lá, não tinha muitos feedbacks bons daquele aplicativo lá. E entrei no outro, era um negócio tudo em inglês, então eu fiquei meio, essas plataformas, acabei ficando meio num modo de segurança, meio, sabe? Mas eu penso assim, a minha ideia é pesquisar melhor, né? Pesquisar essas plataformas aí a fundo, ver se são realmente coerentes, se são um negócio realmente profissional, né? E sério. E de repente, talvez entrar aí, realmente, porque seria interessante. Eu acho que todo autor que independente de ser profissional ou não, ele pensa em ganhar, né? Com aquilo que ele faz, né? Mas o que acontece? Dentro dessas plataformas, é, normalmente eles vetam a publicação em outras plataformas que poderiam te ajudar na divulgação. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Não sei se você já ouviu falar da plataforma Fiso. Já ouviu falar? Não. Não, ela é uma plataforma dessas que acolhe escritores independentes. Se você estiver apto assim a fechar um contrato, uma das cláusulas contratuais dele é que você está proibido de lançar o seu trabalho em plataformas de tipo Wattpad, Amazon, Dreamy, exclusividade. Só que eu acho que isso atrapalharia um pouco a pessoa que tem a sua escrita independente, porque e se o alcance não for aquele esperado? Então, é aí que eu tô falando para você que eu tô no meu modo de segurança, entendeu? Eu não me senti seguro com essas plataformas. Eu conversei até com algumas pessoas que são editores dessas, mas nenhum deles conseguiu passar essa segurança para mim, entendeu? De que eu vou entrar lá e vai ser um negócio rentável, vai ser um negócio legal. Até agora eu não consegui sentir isso, entendeu? Eu não consegui sentir isso, por exemplo, como se fosse um contrato de uma editora independente, que eu sei que eu vou publicar e vou ter um certo retorno, entendeu? E dessas plataformas eu já não senti isso. Por isso que eu até agora eu não me ingressei. Porque, veja bem, você tem que entrar lá, você precisa investir em quê? Você precisa investir em diagramação, você precisa investir em revisão, esse tipo de coisa. Capa profissional, e tudo isso é pago. Então, quer dizer, eu preciso ver, eu vou gastar uma coisa e o meu retorno, como é que vai ser? É. Né? É aí que eu preciso pesar, porque não tá fácil para ninguém hoje em dia, É né? Você porque investir grana no o que negócio. acontece? Infelizmente, você tem que perder tempo, vamos dizer assim, perder tempo com divulgação. E hoje em dia nem todo mundo tem esse tempo disponível para ficar divulgando. Se essas plataformas que acolhem os escritores independentes se comprometessem a fazer a divulgação do trabalho, seria um pouco de calçamento que você teria um pouco de segurança, porque você sabe que o seu trabalho está sendo de alguma forma divulgado. Agora, É, você vai botar o seu livro lá numa plataforma que pede exclusividade e ela mesmo não se interessa assim, em divulgar o seu trabalho. Só um se você outro, ganhar um certo tipo de visualização você ganha dinheiro. Fica um outro complicado. detalhe que eu verifiquei nessas plataformas aí é que eles procuram gêneros específicos, sabe? Não é todos os gêneros. Que nem 90% da minha obra é terror, suspense. E esses caras, de repente, eles pedem romance. O livro tem que ser de romance, exclusivo de romance. Eu já recebi proposta e falou assim: estamos procurando inicialmente livros de romance. Quer dizer, eu já fui para sarjeta, né? Porque os meus livros são de suspense. Eu tenho suspense, terror, tem alguns de drama, tem ficção científica. Então eu já não me encaixaria em determinadas plataformas dessas. E outra, também tem que ter determinado número de palavras. Né? Quer dizer, são coisas que vão passando você num
um filtro e você vai ficando para trás, né? Você vai ficando Justamente. pra trás. Justamente. Daí, em vez de ajudar, o negócio acaba te jogando para escanteio e você não tem ajuda nenhuma. E é outra maneira do não incentivo aos escritores independentes. Isso, a iniciativa independente. Não, o novo vai continuar sendo oculto enquanto as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, os mesmos livros continuam rodando e fazendo sucesso e o novo continua lá engavetado, sem ninguém saber, por falta de incentivo, por falta de interesse, por falta de um monte de coisas que infelizmente não interessa ao. Não sei nem se vamos dizer assim, governantes brasileiros, não, acho que não tem muito a ver, a própria população já não se ajuda nesse quesito de leitura, o povo brasileiro, infelizmente, não é muito chegado à leitura, não gosta muito de ler, não são todos, né? Mas, infelizmente, essa parcela tá aí. Pois é. Agora, a gente está se aproximando do final já, uma palavra que você, Luiz, escritor independente de suspense e horror, falaria pro pessoal que já está começando agora, Luiz? Fala pra gente, uma palavra de incentivo. O que você diria pro pessoal? O pessoal que está começando agora, precisa exatamente saber isso. Está começando agora, né? Então, se eu estou começando agora, eu não sei nada. Eu diria que você tem que ser um pouco de humildade. Tem que ter humildade. Você está começando, não sabe, você precisa. A primeira coisa que você tem que fazer é gostar de ler, né, cara? Tem que gostar de ler. Eu nunca vi autor. Eu já vi um cara uma vez, que ele era escritor, falar, não gosto de ler. Ele não ia participar da grade do clube. Ele é porque o cara era escritor e era folgado, porque ele ia deixar o livro dele lá na grade e não ia ler, porque ele não gosta de ler. O cara é autor. Como é isso? Como que eu vou ler um livro do cara que não gosta de ler? Imagine, ler vai te ajudar com o seu português, o seu vocabulário, né? Ler, você vai pegar um livro de um cara que é profissional, um cara que já entende do negócio, você vai ver como é que o cara escreve, você vai ver como que é feito um livro, né? E eu diria assim, você quer começar a escrever, o que você tem na sua cabeça, você deve escrever. Não pode perder o medo. Você tem, quer dizer, ao contrário, você tem que perder o medo. Você fala assim, eu tenho medo de alguém não gostar do que eu escrevo, não sei o quê. Não. Você vai lá e escreve. Primeiro que tem que se agradar com o que você escreve é você. É você, porque é a primeira pessoa que tem que gostar daquilo que você escreve. Porque se você não gostar, nem você gostar do que você escreve, é óbvio que ninguém vai Que gostar. ninguém vai gostar. Né? Você acha que o negócio que você escreve é uma merda? Imagine quem lê. Né? Imagine quem lê. Eu às vezes brinco, acho que eu falo assim, eu escrevo uma merda, mas é óbvio que eu gosto do que eu escrevo. Tudo que eu escrevo agradou a mim, né? E eu escrevo. Eu tô com uma ideia aí que eu tô assim pensando se eu vou escrever, porque apesar de eu achar legal, eu acho que eu vou arrumar até, sei lá, denúncia no Que Wattpad. isso, cara? Porque o negócio é meio. O negócio é meio cabuloso mesmo. é um negócio cabuloso e tal. Eu tô vendo se eu escrevo. Tô com vontade de escrever, porque sabe aquele negocinho que fica na nossa cabeça? Me escreva, me escreva, me escreva. E esse ponto já faz uns anos que tá na minha cabeça. Escreve, escreve, me escreve. Quando fica assim, geralmente eu pego e escrevo. Então, cara, o que vier na sua mente para você escrever, você escreva. Escreva todos os dias. Leia muito, escreva, perca o medo que você tem de escrever. Escreve. Mas eu vou errar, eu vou fazer. Você vai mesmo. Errar é impossível não errar. É impossível. Não tem nenhum autor, nem mesmo Stephen King, ele não pode falar para você que ele erra. Quanto mais você escreve, mais você erra. Erro, é por isso que existe o trabalho dos revisores. Se não existisse, se ninguém errasse, não tinha revisor. O revisor está lá para quê? Para revisar. Né? Então é por isso que existe o revisor, porque o autor ele escreve. O trabalho do autor é escrever. É escrever. Então você tem que escrever.
e perder o medo, perder a preguiça de escrever. E para quem está começando, eu diria assim, esquecer daquelas sagas, esquecer daqueles livros imensos. Às vezes o cara quer escrever um livro um pouco maior do que O Senhor dos Anéis, um pouco maior do que A Torre Negra, do Stephen King, maior do que a Bíblia. Eu já vi uma vez uma menina que ela nunca escreveu, falou, eu estou escrevendo meu primeiro livro, você quer ajudar? Quer ajudar com ideias, não sei o quê, mas o que é? Daí eu fui ver o livro da menina, tinha... A ideia dela era mais de 20 volumes. Eu falei, peraí, o que é isso? A pessoa nunca escreveu e quer escrever a Bíblia. Né? Não tem como, né, cara? Embaixo, vai lá embaixo. Com calma, né, Luiz? Os contos, né? Os contos existem para isso, para escritores. E eu comecei com conto. Meu primeiro, como eu falei, minha primeira obra foi um conto. E eu fiquei nos contos por um longo tempo. Foi só em 1900, eu comecei em 93 a escrever, e somente em 1999 que eu fui escrever uma novela. E nem era um romance, é uma novela, que é menor que um romance. Né? Eu fui escrever o primeiro romance meu, foi o meu 7º livro. E daí sim é um livro de 700 e poucas páginas, mas eu já sabia escrever e tal, porque eu... Você já tinha intimidade com a escrita? Intimidade, eu escrevi, né, vários contos, algumas novelas de suspense, começando de baixo. Depois você... E atualmente eu estou escrevendo um livro que é uma história só em 10 volumes, ele vai ser imenso. Mas quer dizer, hoje em dia eu já sei o que eu estou fazendo, né? Agora, autores de... Eu diria, a receita para autores novos se tornarem bons autores é escrever contos. E o conto, ele é tão bom que você consegue escrever um conto por semana. Né? Aqueles microcontos, aqueles mini contos. Eu já escrevi contos aí. Eu fiz o especial Halloween, que a performance completa dele está no site Recanto das Letras. Especial Halloween era um conto por dia, que são 31 histórias de terror, e é um conto por dia. Quer dizer, é possível você fazer isso. O conto ele é pequenininho, né? E é muito bom você, apesar de que tem alguns contos que são imensos, né? Eu mesmo já escrevi alguns contos aí que, pelo amor de Deus, são gigantescos. Mas a ideia para autores é essa aí, entendeu? E ser humilde, aceitar que nem eu já tive problemas em clubes de leitura. Por causa disso, o cara é novo, o cara faz porcaria, e daí você vai falar no feedback lá, porque o feedback existe para isso, né? Para você tentar ajudar o cara a melhorar. Você vai falar os pontos do cara pro cara melhorar, o cara acha ruim. O cara não é humilde, né? Não sei o quê. Quer dizer, você tem que ter humildade, né? Porque a partir da análise negativa você vai procurar melhorar. Você não vai melhorar. escrachar quem te orientou, ó, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo outro. Ó, não é por aqui, é por ali. Porque geralmente quem tá lendo ali, às vezes tem autores que já são melhores que você, né? O cara já escreveu, porque eu já escrevi 83 livros. Aí. Mais de 200 contos. Mais de 300 poesias. Quer dizer, então, quando eu sei, não que eu tô me gafando, eu sei escrever. Eu sei escrever. Eu escrevo pra caramba, né? Então, quando eu for falar, quando eu achar alguma coisa que está errada no livro, eu vou estar falando daquilo que eu sei, daquilo que eu acho. Que eu acho não, que eu sei que deve melhorar aqui, né? Então, você tem que ter humildade para você receber crítica. Depende da crítica, né? Crítica construtiva que eu tô falando. Isso, a crítica construtiva, não aquela para acabar com tem a aquelas críticas que acabam com a pessoa, né? Geralmente a gente recebe é muito raro no Clube LR, mas de vez em quando aparece lá um feedback lá que ele vai lá para administrar. A gente tem um grupo da administração, o administradores lá daí esses tipos de feedback vão lá para administração, a gente analisa ele. Se for alguma coisa que tá ali, a gente vê que tá para acabar com a pessoa, porque você também pega o autor que ele é iniciante, você vai fazer uma crítica para arrebentar com ele, também você vai estar matando a pessoa. Você não pode fazer isso. Verdade. Você tem que ser construtivo, tem que tentar ajudar a pessoa, não matar. Então, gente, é isso. Não desistir.
vai em frente aí do que você, nos seus projetos, nos seus planos aí, e segue em frente e você vai chegar lá. Você vai ser um bom autor, com certeza, se você seguir essas etapas aí. Começar lá de baixo, todo mundo começa de baixo. Ninguém começa do lado de cima. Com certeza. Querido, agora, considerações finais. Você quer mandar um abraço pra alguém? Um aperto de mão, um beijo? Fala aí. Beijo eu vou mandar pra minha namorada. A Débora. A Débora Quezada, que é autora também, é escritora. E um abraço para todo mundo aí do LR, do clube. A Ruth, que é minha amiga, que é uma pessoa muito boa também, uma autora incrível. E esse ano, inclusive, ela realizou o sonho dela aí de publicar físico, com os livros físicos, lá em Portugal. Ela é de Portugal. Um abraço para ela, um abraço para todo mundo aí que tem nos ajudado no Clube LR e os nossos parceiros. E é isso. Um abraço aí para todo mundo. Querido Luiz Fernando Alves, foi um prazer receber você aqui no canal Literatura Ativa. Muito em breve vou estar vendo aqui, estudando, né? As suas outras contas no Wattpad, porque realmente eu só encontrei uma, mas eu vou analisar melhor a fundo as suas outras contas e futuramente, quem sabe, tá trazendo de novo você como convidado do nosso canal. Vai ser um prazer enorme recebê-lo. Nas minhas outras contas tem os livros lá que na verdade eu estou recriando toda a minha obra, né, que eu fiz no passado. Eu estou reescrevendo esses livros. E tem os meus livros lá, os meus primeiros, os antigos, que eu estou reescrevendo, e alguns novos também, projetos novos aí que a gente está fazendo. Em breve vai ter bastante coisa nova. Mas de qualquer forma, a galera não precisa ficar preocupada, porque todos os livros do Luiz Fernando Alves vão estar na descrição, lá na caixinha, no box de descrição do canal. Vocês não vão perder nenhum link, eu vou postar todos eles lá. Meios de encontrar o Luiz Fernando Alves não irão faltar, tá? Querido, foi um grande prazer receber você aqui. Um forte abraço, uma maravilhosa noite para você e para todos que te acompanham aí, tá? Forte abraço, querido. Até a próxima.